Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Está iniciando a escola bíblica. Pedi para o Gilson orar, está orando. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos uma vez mais dentro da tua casa, Senhor, para conhecer mais, Senhor, os seus preceitos, conhecer mais os seus oráculos, Deus, da sua vontade, Senhor. Pai amado, nos ensina uma vez mais, Senhor. Venha mais uma vez, Pai, com tua palavra, com tua sabedoria, Senhor, através da vida da Gislaine, Senhor, nos trazer conhecimento, porque estamos interessados, Senhor, em saber mais acerca do Senhor, Pai. Pai amado, abençoa esses momentos em que estamos aqui, Senhor. Fala conosco, que tudo ocorra, Senhor, de acordo com a vontade do teu Santo Espírito, Senhor. Ministra sobre nós, Deus amado, essa lição maravilhosa, Senhor. Ministra sobre nossas vidas, sobre nossos corações, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, os jovens, ó Deus amado, quem estará lecionando na vida dos jovens, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, nos abençoa uma vez mais, abra o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor for nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Então, essa aqui é a revista que nós estamos dando início, embora o pastor Elias na aula passada já falou alguma coisa, né? E essa revista aqui são os estudos da Bíblia, né? Uma sequência de estudos da Bíblia, e nós estamos agora na doutrina da obediência. E é bem interessante, nossa, pelo menos a primeira que eu li aqui, estudei, é muito interessante assim que às vezes a gente acha que está obedecendo a Deus e não está. Então é todo um conjunto. Como que você obedece a Deus? A obediência a Deus só está inclusa nos 10 mandamentos? Não, a obediência a Deus ela está além dos 10 mandamentos. E às vezes a gente fica preso só naqueles 10 mandamentos lá e acha que é só aquilo e não é. Mas como que eu vou saber o que Deus quer da minha vida? Somente através da leitura da palavra. Está aqui. Então, se eu quero saber como que eu obedeço a Deus, eu tenho que ler diariamente, como dizia um pastor, diuturnamente, né? Então, a gente lendo a palavra, Deus vai estar nos revelando todos os dias, a cada leitura, o que Ele quer para as nossas vidas, né? Daí aqui a própria lição, ela fala sobre a doutrina bíblica da obediência mesmo, tá? Texto bíblico. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Forte essa palavra, né? Então, é muito fácil a gente falar Senhor, Senhor, mas não obedecer. Eu acho até que isso é um mal que acontece, acho que com certeza aconteceu na época de Jesus, mas também acontece nos nossos dias. Muitos entram na igreja, erguem as mãos, cantam os louvores, né? Entregam, declaram que estão entregando a vida a Jesus através dos louvores, mas na realidade só fala Senhor, Senhor e não obedece. Há uma certa quebrantamento aqui dentro, mas não há uma mudança de vida lá fora. Infelizmente acontece isso. É culpa de quem está ministrando aqui na frente? Não. É culpa da pessoa? Não também. Mas só que a pessoa ela tem que deixar o Espírito Santo agir. É só o Espírito Santo que tem o poder para convencer as pessoas. Mas só vai convencer, você só é convencido daquilo que você conhece. Está aqui. Como que eu vou convencer o Gilson ou vocês de algo que vocês não conhecem? Então, por isso que há necessidade de um estudo bíblico do Gênesis que tem os líderes aqui, sempre estão passando estudos para os seus liderados, né? Na maioria das vezes, acredito eu, que em cima da área ao qual está liderando. Para quê? Para que os seus liderados não pequem e não desobedeçam a Deus por falta de conhecimento. Até Deus fala, né? O meu povo peca por falta de conhecimento, né? Então eu acho que quem está aqui, eu acredito que quem está aqui não quer
pecar contra Deus por falta de conhecimento. Pelo contrário, quer conhecer mais de Deus, né? Para estar andando no caminho certinho, né? Para estar procurando, pelo menos, seguir certinho, seguir corretamente o que Deus quer para as nossas vidas. Objetivo da lição: provar que a obediência está diretamente ligada ao comportamento, né? Como assim ligada ao comportamento? Fazer e não fazer. O ato de você fazer algo é algo que vai impulsionar o seu comportamento, né? Eu posso tanto vir na escola dominical, um comportamento de vir, como eu posso não vir, né? Então, a obediência, ela faz parte, ela está diretamente ligada ao comportamento. Você escolhe. Não é algo assim, ai, porque Deus vai tocar no meu coração, eu vou parar de sair de casa, de ir em baile, forró. Ai, Deus vai tocar no meu coração, eu vou parar de fumar. Não, é obediência. Obediência, quando a gente é mais novinho, assim, eu já estou com 33, mas quando a gente tem lá os 14, 13 anos, você obedece o pai querendo ou não. Independente do seu comportamento, você obedece por respeito. Eu respeito meu pai. Não vou fazer isso porque ele não gosta, né? Mas você tem um livre-arbítrio para fazer. É igual a Deus. Deus também te deu o livre-arbítrio, nos deu, né, o livre-arbítrio, tanto de obedecer quanto de desobedecer. Só que a gente tem que pesar na balança qual das duas opções seria melhor para a minha vida: desobedecer a Deus ou obedecer a Deus. Introdução. Para Deus, o caráter de uma pessoa é mais importante do que as suas habilidades ou talentos. Então, vale para Deus, lógico, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para cada ser humano, ele dá um talento. Independente se essa pessoa crê em Deus ou não crê, ela nasce com talento. Por isso que a gente vê muitos artistas plásticos, né? A gente vê muitos pintores, muitos escultores, cantores. Cada cantor que tem, na verdade, tem uma voz maravilhosa. Então, só que para Deus, o que ele vê? Então, para ele, para Deus, o caráter de uma pessoa é mais importante do que suas habilidades. Adianta uma pessoa ter uma voz linda, maravilhosa, mas não temer a Deus? Não ter um caráter bom? Quer dizer, ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa que passa o amigo para trás, passa a família para trás, né? A gente vê na televisão muitos artistas que falam assim: ah, meu empresário me passou para trás. É uma falha de caráter, né? Pois caráter tem a ver com o nosso modo de agir ou com o comportamento. Às vezes há uma leve confusão entre caráter e personalidade. A personalidade é aquela quando o pastor fala assim: ah, eu sou sanguíneo. Então isso aí é uma personalidade forte. Tem pessoas que são mais calmas, né? Então isso é personalidade. Uns são mais agitados, outros são mais lentos, uns são mais bravos, outros são menos bravos. Tem pessoa assim que ela se olha para ela é um doce. Daí você vai conhecendo a pessoa e você fala: meu Deus do céu, que vespa. Qualquer coisa qualquer coisa tá picando. Então isso faz parte da personalidade. Agora o caráter já é diferente. O caráter ele vem de acordo com o seu dia a dia. O caráter, a personalidade, ela nasce com a gente herda, ele é praticamente genético a personalidade. Então é uma mistura de heranças do pai, da mãe, né? Agora o caráter vai do meio onde você vive, entendeu? E o caráter ele muda. Então muitas das vezes você pode viver no meio ruim e ter um caráter bom, como se pode viver no meio bom e ter um caráter ruim, porque o caráter ele é moldado, ele muda. Então Deus ele trabalha em cima do nosso caráter, independente da nossa personalidade. Eu, por exemplo, tenho uma personalidade muito forte. Então o que acontece? Deus, o Espírito Santo me controla. Ele vai dar umas freadonas de mão assim em mim: não, você vai ficar quieta agora, você não vai falar nada, né? E eu, por obediência, engulo e fico quieta, né? Então ele controla, Deus controla a minha personalidade. Agora Deus, ele muda
muda o nosso caráter. Tem muita gente que gosta de mentir, né? Então isso aí é uma falha de caráter. Tem muita gente que gosta de fofocar, uma falha de caráter. Então o que acontece? Tem muita gente que quer ter uma vida de rico e não é rico. Não que a gente não tenha que querer uma vida boa, mas eu acho que a gente também tem que estar ali em cima daquilo que a gente pode, né? Então Deus vai mudando, vai transformando o caráter da gente. De que forma Deus transforma o nosso caráter? No dia a dia, através das experiências diárias que a gente tem, através, vamos dizer assim, dos desertos que a gente passa na nossa vida, o nosso caráter vai mudando. Até foi interessante, semana passada não teve escola bíblica, né, no domingo. E eu lá em casa, né, conversando, não lembro se foi no domingo ou se foi na segunda, estava eu, minha irmã, a Camila, conversando na sala, e eu passei por um momento meio complicado na semana passada. Daí minha mãe falou assim: ó, Camila, pode até não ter dado certo isso na vida da gente, mas uma coisa eu posso dizer, ela é uma outra pessoa. Então tudo aquilo de ruim que aconteceu, por um lado foi bom. Por quê? Porque eu vi minha mãe, meu pai, minha irmã perceberam que houve um tratamento de Deus na minha vida. Através de muitas circunstâncias que eu passei, mudou meu caráter. Isso, e o caráter da gente é algo que às vezes a gente nem percebe. Quem vai perceber é o outro que convive com a gente. Então minha mãe, se fosse antes, Senhor, a gente tinha feito um farfé. Isso aí não é você, Gi, isso aí não é você, né? Falei, não, mãe, graças a Deus, melhor ficar quieto, né? Deus é o que justifica a gente, do que a gente querer pôr a mão lá e fazer errado. Uma vez salvo pela graça e poder de Deus, é o nosso caráter que Ele deseja mudar e transformar. Seu alvo é fazer de cada um de nós pessoas semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. A mudança de caráter, ela também vai um pouco da gente, do nosso querer. Como assim? Igual o pastor fala, você não tem que querer abraçar, você tem que abraçar. Você não tem que querer perdoar, você tem que perdoar. Então, a partir do momento que eu abro o meu coração para o perdão, aí sim Deus vai ajudar a perdoar. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, eu perdoo fácil. Mentira, a gente não perdoa fácil. Ou tem alguém aqui que perdoa fácil? Não adianta, não perdoa. Você pode até perdoar rápido, mas não perdoa fácil, não é verdade? Mas quem ajuda a gente a perdoar? É Deus, é o Espírito Santo trabalhando ali no nosso coração. Mas tudo isso vai do quê? Da gente abrir uma brecha, da oportunidade. E isso faz parte da obediência, porque Deus fala para a gente ter um bom convívio um com o outro, né? Deus fala que a gente tem que perdoar 7 vezes, né? 70 vezes 7. Então é uma questão de obediência. Então se você está obedecendo a Deus, se você quer ter uma vida em comunhão com Deus, vai ter que abrir o coração e perdoar. Não é fácil, mas Deus dá graça. Apesar disso, no meio religioso, de maneira geral, valoriza-se muitas manifestações espirituais, como milagres, libertação, cura, e mensagens proféticas, né? Aquelas mensagens onde Deus vai revelando, né, a vida das pessoas. Mas deveríamos observar com mais atenção a seguinte advertência de Jesus: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então a gente não deve procurar somente profecia, somente barulho, não que isso não faça parte. Lógico que é gostoso você ir num culto profético, lógico que é gostoso a gente participar de um culto de cura, de libertação, mas não vai ser isso que vai transformar a minha vida. Isso vai acrescentar na minha vida, mas não transformar. Eu posso ver um milagre e continuar com a vida torta do mesmo jeito, não é? Quantas vezes não profetizaram na minha vida que eu estaria, não digo aqui nessa igreja, mas que eu estaria falando da palavra de Deus? Falaram várias vezes, e nem por isso eu levei em consideração, nem por isso eu mudei a minha vida.
Eu só mudei a minha vida no dia que eu abri o meu coração. Falei, não, agora chega. O jeito que eu estou vivendo não dá. Então, ó Deus, pode mudar o meu caráter. Eu não entendia muito de mudança de caráter, mas mais ou menos isso que aconteceu, né? Deus, eu não sabia o que Deus ia fazer, mas Deus, hoje eu entendo que Deus trabalhou no meu caráter. Exposição número 1. O conceito bíblico da obediência. Alguém tem alguma pergunta? Estou explicando claramente, está todo mundo entendendo? Quem me pergunta? Tem isso. O conceito bíblico da obediência. Em simples definição, o verbo obedecer significa o seguinte: submeter-se à vontade de outro. Às vezes a gente fala obediência, dá uma impressão de obrigação. Se a gente for ver para o lado de patrão e empregado, é uma obrigação, né? Mas se a gente for ver do lado ser humano como servo e Deus como Senhor, é algo prazeroso. Você não faz, pelo menos eu não faço, eu obedeço a Deus, mas não por obrigação. Porque eu sei que se eu não quiser, eu não faço. Quem vai me obrigar a fazer? Na verdade, pode o pastor Eliette bater o pé, falar, sapatear, não faço, pronto, acabou. Não é verdade? Mas é uma obediência. Agora o patrão não, você tem que seu salário no final do mês, né? Aí você tem que umas dívidas para pagar, então o patrão falou, você tem que fazer. Mas a Deus não. A Deus, e o interessante da obediência a Deus, que conforme a gente vai entendendo a palavra, se torna algo prazeroso. Não é algo pesado. Até eu ouvi uma vez um pastor falar assim: se você está fazendo algo para Deus e esse algo para Deus é pesado na sua vida, você está no lugar errado. Porque a vontade de Deus, ela é prazerosa, ela é leve. Então, por exemplo, se eu começar a ensaiar com as meninas da dança e começar, ai que preguiça, meu Deus do céu, que preguiça. E aquela preguiça, e vem aquele corpo mole. É algo que está sendo um fardo para mim. Então não é o meu ministério aquilo ali. É bonito, é lindo, mas não é o meu ministério. Então eu vou ter que sair e orar a Deus e falar: Deus, qual que é a sua vontade para minha vida? Aí, no centro da vontade de Deus, se torna algo prazeroso. E não vai ser algo que vai ser doído para você fazer, doloroso para você fazer. Então isso é uma obediência verdadeira a Deus. É você fazer algo por prazer. Muitas pessoas que não estão na igreja não entendem que a gente tem prazer em ficar 4 horas aqui no culto, né? E a gente, nossa, porque o culto na minha igreja é 1 hora, né? Como que vocês aguentam? Mas é prazeroso. Eu não sinto. Se ficar até 1 ou 2 horas da manhã, vai. Por quê? Eu entendo que o trabalhar de Deus, né? Mas tem pessoas ainda que não entendem. Vontade de outro, na execução de um ato, deixar-se conduzir, ser submetido a uma força maior. Por essa definição, deduzimos que o ato de obedecer tem a ver com a resposta positiva que damos à vontade revelada de Deus. Às vezes, Deus nos coloca num estreito, fala assim: Gilson, vá lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês, que tem um ponto lá, vai evangelizar o pessoal que fica lá, né? É um estreito, né? Porque o que vão pensar? Você fica pensando, nossa, mas se passa um conhecido. Irmãos, acredita que aconteceu isso comigo uma vez? Tinha um aluno meu que estava sentado lá, e eu passei de moto, assim, faz muito tempo, passei de moto, assim, Deus falou: vai lá e fale que eu amo aquela vida. Só estava ele lá sentado. Aí eu peguei, deve ser coisa da minha cabeça. Fui na casa dos anjos. Aí cheguei lá, bati, não tinha ninguém na casa dos anjos. E aquilo incomodando meu coração. Eu falei: mas Deus, se eu sentar lá, não vão pensar de mim quando alguém passar. Ele se paga o caminhão lá, imagine, que vergonha. Daí eu falei assim: bom, mas se for mesmo o Senhor que está falando, na hora que eu chegar na esquina, ele vai estar em pé. Cheguei na esquina, ele estava em pé, igual o estreito. Ai, Jesus amado, eu peguei
pensando, não passa ninguém aqui agora. E sentei, conversei lá com ele bastante. E fluiu a conversa, não mudou de vida ainda. Mas eu creio que Deus vai alcançar aquela vida. E ele falou assim para mim, engraçado, professora, você não é a primeira pessoa que fala isso de Deus para mim. Sabe? Então aquilo deu um alívio no meu coração, não é coisa da minha cabeça. Porque às vezes a gente fica pensando, né, que coisa da cabeça da gente. Mas e se eu deixasse de obedecer a Deus? Né? Nos meus olhos, ele ainda não se converteu. Mas nos olhos de Deus, ele já é convertido. E ele falou, eu falei para ele assim, olha, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, você vai ser missionário. Ele contando que ele estava em Sorocaba, ele e mais um amigo, andando na rua, fazendo a mesma coisa que faz aqui, e disse que parou o carro e saiu um homem assim, ele até achou que ia apanhar do homem, sabe? Ele falou que saiu, o cara deu uma Bíblia para ele e falou assim para ele, Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer para você. Ele falou assim, mas falou para mim, falou para o meu amigo. Eu falei, pois é, para você ver o quanto Deus te ama. Então a obediência, às vezes, a Deus causa um certo... A gente fica meio, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas podem fazer, irmãos. Pode fazer sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Eu acho que essa é a única obediência que a gente tem certeza na vida. É a única obediência que a gente sabe que vai dar certo. É a única escolha que a gente sabe que o final é vitória. Com outras palavras, obedecemos quando correspondemos de modo objetivo, prático ao que Deus nos ordena em sua palavra. A Bíblia não traz somente promessas, mas há também avisos e mandamentos. Essas ordens divinas não devem ser questionadas, debatidas simplesmente, mas sobretudo executadas. Então Deus, ele através da sua palavra, ele nos orienta. Se você for para a esquerda vai acontecer isso, se você for para a direita vai acontecer aquilo, né? Então a gente tem que estar atento à palavra de Deus. Tem que estar atento. Igual, por exemplo, por que Saul, o Espírito Santo se afasta dele, Deus se afasta dele? Porque Deus deu uma ordem para ele. Vai nessa guerra, não pegue nada deles e mate todos. O que Saul fez? Privou o rei, né? E pegou os despojos de guerra. Por causa de uma coisa que para Saul garanto foi, Deus não vai me ligar, não vai acontecer nada, tão mínimo. Mas só que foi um ato de obediência. Um ato de obediência. E o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e ele só foi afundando. Foi afundando. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que estar bem sensível à voz de Deus. E como que a gente ouve a voz de Deus? Através da oração e através da palavra. Obedecemos a Deus porque reconhecemos a sua soberania e direito sobre tudo e todos. Quando nós entendemos que Deus é soberano, como eu falei, e que a obediência a Deus ela é a única obediência que nos dá a certeza da vitória, então nós vamos entender que Deus ele não faz nada por querer nosso mal. Né? Até a palavra diz, bem eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim ao qual você desejais. Às vezes a gente nem sabe o que deseja, a gente deseja tanta coisa e na realidade somente Deus sabe o que está lá no fundo do coração, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele carro vermelho, né, bonito, é um Fiat, né, bonito, acho que eu quero aquele carro, mas Deus sabe que aquele carro vai quebrar, vai estragar e eu vou ficar, por que eu comprei esse carro? Então Deus sabe que eu quero um carro, mas não seria bem aquele, é um outro, mais novo, né? Então a gente tem que estar atento à voz de Deus. Além disso, nós obedecemos porque essa atitude é a única maneira de mostrarmos verdadeiro amor por Ele. Sobre isso Jesus afirmou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu achei essa lição muito forte. Então não adianta eu vir aqui
erguer os braços e falar: Jesus, eu te amo, Jesus muda a minha vida, e cantar aqueles louvores lindos, maravilhosos, e chorar, chorar, chorar. Deus vai olhar assim: você não me ama de verdade, você não me obedece. Então, vamos voltar lá no Jardim do Éden, como o Justo estava pregando ontem. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele poderia não ter colocado a árvore do conhecimento. Poderia, tranquilamente. Não vou colocar porque eu sei que Eva vai cair nessa fraqueza, vai ser enganada e vai fazer com que Adão também se engane. Mas Deus, Ele não quer o nosso amor forçado. Ele não quer nossa obediência forçada, algo mecânico ou por medo. Ele quer que a nossa obediência ela seja genuína, por amor. Então, quando Deus coloca aquela árvore no Jardim do Éden, Ele está falando assim: olha, vocês têm o livre-arbítrio de me amar ou não me amar. Porque aqui está bem específico, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não estou dizendo que Adão e Eva não amavam a Deus, perdão. Mas o amor deles ainda não era um amor de entrega. Porque quando a gente tem um amor de entrega, a gente obedece. E é difícil obedecer a Deus, não é fácil. Não vou mentir para vocês, não é fácil. Muitas das coisas a gente não entende, né? Mas a gente tem que confiar. Eu não estou entendendo, mas eu sei que Deus tem o melhor na minha vida. 2 verbos tirados do texto acima nos ajudam a entender melhor o que representa a nossa obediência a Deus. São os verbos ter e guardar. Ter, ou se apossar dos mandamentos bíblicos por meio do conhecimento advindo do estudo e memorização do conteúdo bíblico. Então eu tenho o conhecimento aqui, todos os dias. Agora depende se eu abro a Bíblia ou não, né? Teu conhecimento eu tenho, está aqui, né? Agora, e guardar? Bom, esse é o primeiro passo. Logo depois de conhecermos a vontade de Deus, precisamos guardar, pois o verbo guardar, neste caso, significa cumprir, observar, respeitar e executar. Pelo menos 90% das famílias hoje tem o conhecimento. Aqui. Mas será que todas as famílias elas leem o conhecimento e guardam? Ou será que todas as pessoas leem por ler? Eu já tive aluno que chegou para mim e falou assim: já li a Bíblia inteira. Que vale ler a Bíblia inteira? Preferível que você demore 10 anos para ler a Bíblia, mas cada palavra que você leia causa um efeito na sua vida, do que você lê por ler. Ler sem significado nenhum. Né? Então isso aqui também achei muito forte. Né? Nós temos que ter a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. Né? A partir do momento que a gente guarda no nosso coração, no dia a dia o Espírito Santo vai nos fazer lembrar: isso daqui não agrada a Deus, isso daqui agrada a Deus, né? Porque o Espírito Santo ele faz milagre, não absurdo, né? Por quê? Porque você só vai lembrar daquilo que você conhece. Você nunca leu a Bíblia, como que o Espírito Santo vai fazer você recordar alguma coisa? Não tem como. 2 verbos tirados do texto acima, que já li. Portanto, a obediência bíblica tem a ver com a prática explícita da vontade de Deus. Vou ler de novo. A obediência bíblica tem a ver com a prática explícita da vontade de Deus. Então, tudo que Deus quer para as nossas vidas está aqui. Sem pôr, sem acrescentar, né? E sem tirar. Está tudo aqui. Se alguém fala assim: eu não sei o que Deus quer para a minha vida, vou lá em tal irmão orar, tal. Tudo bem, oração nunca é demais. Mas olha que o que Deus quer para as nossas vidas. Está aqui. Sem medo de errar. O irmão pode falar na carne, faz um desastre na nossa vida aqui, não. Mas eu posso interpretar errado. Realmente, se você não orar para ler a Bíblia, você vai interpretar errado.
Mas se você orar, se for em jejum, falar, Deus, eu preciso de uma resposta, está aqui. Isso eu falo de experiência própria, porque tem horas, irmãos, que é só a gente e Deus. Tem hora que Deus não fala através de irmão, não fala através de pastor, Deus só fala através do Espírito Santo de você com você. Você é a Bíblia, você é a oração, e não tem jeito de fugir. Está escrito que Deus quer que nos arrependamos e convertamos dos nossos pecados e sejamos batizados. Fazendo isso, damos início ao nosso discipulado com Jesus. Então, primeiro você se arrepende, você começa a entender que Jesus, Ele é o soberano na sua vida, é o único que pode te salvar, te libertar. Então, a gente se arrepende dos nossos pecados. Depois vem o batismo, que é a confirmação, né? Então, você vai, se batiza. Depois que você se batiza, não acabou aí. Aí começa aquele, digamos assim, você entra na escola, na pré-escola, aí você começa a aprender de Deus, e aprender de Deus, e vai aprendendo, eu creio, até o último suspiro. Eu acredito que a gente passa uma vida inteira com Deus e ainda não o conhece, que Deus, Ele é infinito. Mas esse discipulado deve durar por toda a nossa vida. Assim, a cada novo desafio proposto pela palavra, avançamos por fé, por meio da obediência, em palavra de alta renúncia. Alguém pode ler para mim Marcos 8:34? Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Isso aqui eu acho que é o mais difícil, a gente negar o nosso eu. Porque o ser humano, ele tem uma sede de justiça enorme, né? Eu faço, eu aconteço, pisou na bola comigo, vai ver. Ou se não, nossa, falou mal de mim, eu vou lá me justificar, eu vou lá falar que não é bem assim, que é mentira, né? Mas Deus fala, negue-se a si mesmo. Ou seja, não é você que se justifica, não é você que faz, não é você que faz e acontece. É lógico que tem situação que a gente também tem que se defender, não é verdade? Tem situação assim que você vai ter que falar alguma coisa, mas Deus vai dizer a hora certa. Deus vai te orientar, me orientar a hora certa. Mas normalmente quando acontece algo assim que foge daquilo que a gente acha que é correto, nossa primeira vontade, nossa primeira reação é se defender. Principalmente quando alguém faz maldade com a gente. Primeira reação, não, eu vou lá, vou fazer, vou explicar. Foram falar mal de mim pro pastor, vou lá contar pro pastor. Lógico, você tem que se defender. Não é errado você ir lá e falar, pastor, sabendo que fizeram isso e aquilo. Tudo bem, vai lá, conta a sua versão para o pastor. Mas não precisa mais do que isso. Precisa ficar falando aos quatro cantos do mundo, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Não precisa disso, né? Se justifica uma vez para quem você deve se justificar, que é primeiramente a Deus, segundo para o seu líder, e boa. Deixa que o mais Deus faz, né? Nem que demore 1 ano, 2 anos, é isso, é se negar, é você se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu não sei de nada, eu não entendo nada, eu não posso nada. Até muitas pessoas falam assim que, legal, muitas pessoas, elas falam, há um certo equívoco sobre humildade. Tem pessoas que acham que ser humilde é você andar simples, roupa rasgada, suja, mal arrumado, mal penteado. E humildade não é isso. Na realidade, a humildade é você aceitar que você não é nada, que as suas decisões não valem nada, que as suas decisões são erradas, as minhas decisões são erradas. Então a humildade seria nós reconhecermos que Deus é soberano e não eu, né? E nós
E infelizmente eu falo que nós somos fruto do renascimento, né, da era da razão. Então nós somos fruto desse período. E tudo para nós somos fruto da racionalidade. E Deus, ele não trabalha na razão, na nossa razão. Ele trabalha na razão dele, né, mas na nossa razão ele não trabalha. Tá? Alguma dúvida? Eu li uma vez um livro, um negócio que tem tudo a ver com o que você disse. Na leitura do livro estava escrito assim: duas grandes verdades que nós precisamos saber. Só existe um Deus Todo-Poderoso. E a segunda verdade é: esse Deus não é você. Isso é verdade mesmo. O contexto estava dizendo a respeito disso, né? De você servir, de você ser humilde, de você reconhecer quem Deus é, e não Deus, nós trabalharmos acerca do que Deus pede, não Deus trabalharmos, nos seguir, nós devemos seguir. Eu acho que quem é líder, acho que sente, não estou dizendo que os outros assim, membros da igreja não sentem, mas a gente que é líder, a gente vive numa constante com isso, né? Por quê? A gente às vezes chega, acho que o Justo passa muito por isso, na hora de escolher o louvor. Mas esse louvor vai quebrantar a igreja. Daí Deus vai lá e fala: não, mas não é esse que eu quero esse outro. Daí você pensa: mas esse xoxinho, esse sem, né, nada a ver. Mas Deus conhece, né, a necessidade de cada irmão, não é verdade? Deus conhece. Então, a gente tem que obedecer, não adianta, não tem. E o soberano é Deus. Às vezes você pode chegar no culto, não sentir nada, achar a palavra chata, mas você pode ter certeza que para alguém aquela palavra foi. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela causa um efeito. Então, nem que seja para uma pessoa, se o pregador que estiver ali mudar a pregação, acabou. Né? No tópico 2, a ideia de obediência no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento encontramos a palavra hebraica, não vou me arriscar a ler, tá? Traduzida por obedecer. Vejamos: e tomou o livro da aliança e o levou ao povo, e lhes disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Em Êxodo 24:7. Então a gente vê lá no Antigo Testamento que Deus começa a colocar o povo, não só os 10 mandamentos, mas se a gente for ver, ele coloca vários preceitos para que o povo o siga, né? E eu acho que lá ainda era mais criterioso do que hoje. Naquela época tinha mais critérios do que hoje, né? E era muito mais difícil. Se você não obedecesse, você era fulminado. Hoje nós vivemos na graça, né? A morte que nos cerca é espiritual. Ninguém vai cair duro aqui no chão porque desobedeceu a Deus, mas o nosso espiritual, ele morre. De acordo com o texto, o termo xamã, mas não é isso, não é assim que se fala, né? Também pode trazer a ideia de dar atenção ou ouvidos, através de uma tomada de atitude ou ação concreta como resposta. Então, a obediência, como foi falado no começo, é uma tomada de atitude. É uma atitude de seguir a Deus e uma atitude de não seguir a Deus. Algum comentário? Fala. Pode completar, né? Aqui não tem problema. Às vezes foge alguma coisa assim, né? Outra palavra hebraica, então nós falamos do Antigo Testamento, agora vamos falar do Novo. Outra palavra hebraica raramente usada nas escrituras do Antigo Testamento ainda. Do Antigo Testamento, que os tradutores verteram lá por obediência, não vou ler, que aparece apenas em 2 textos. Vejamos um deles. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, os corvos do ribeiro o arrancarão. Mas aí vem um corvo aqui arrancar meu olho. Claro que não. Mas o que eu entendo, né, quando lá em Provérbios 30, 17 fala isso? Os olhos que
zomba do pai ou de quem despreza a obediência da mãe, a sua mãe, os corvos do ribeiro arrancam. É como se você não enxergasse nada. Se for retirado dos seus olhos, você não vai enxergar nada, você vai andar esmo. E a partir do momento que você tem essa atitude que está descrita aqui, é como se nós não estivéssemos enxergando nada. Deu para entender? Deu já para entender? Está em vista aqui um terrível juízo sobre o filho que despreza ou desobedece seus pais. Então, aquele que... E é engraçado, né? Pai com mãe falou, você pode escrever embaixo e lembrar, guardar no diário, batata. Pai, mãe falou, não tem nem quem questionar. Não faça? Não vou fazer. Porque não tem... São pessoas que têm uma autoridade. Depois de Deus, eles têm uma autoridade na nossa vida. Nós devemos respeito a isso. Agora, a gente entender isso vai... Entendo, né? Então, como que você quer obedecer a Deus que você não vê, sendo que você não obedece nem o pai e a mãe? Complicado. No grego do Novo Testamento, encontramos a palavra traduzida por obediência e, segundo o dicionário Vini, ela deriva de upo, debaixo de ou ouvir, e sempre faz referência ao cumprimento dos mandamentos de Deus. Vejamos um exemplo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Então não adianta eu chegar numa pessoa e querer fazê-la engolir Cristo, a garganta abaixo, né? Como está dizendo aqui. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Então não adianta a gente querer forçar uma situação. Deixa Deus conduzir a situação, né? Conduzir, obedecer a Deus. Então muitas das vezes a gente fica apavorado, porque eu quero que fulano se converta, porque eu quero que essa situação seja assim. E a gente acaba querendo forçar a barra numa coisa que Deus, Ele vai trabalhar. Ele vai fazer. Tá? Há duas outras palavras gregas no Novo Testamento que traz a ideia de obediência e são, que literalmente significa ouvir e obedecer. As duas estão ligadas. Primeiro eu ouço. Não tem como eu obedecer a algo que eu não sei o que é para fazer. Primeiro eu ouço. Você lendo a Bíblia, o Espírito Santo está falando com você, você está ouvindo. Então primeiro você ouve, sem apavoramento, né? Sem deixar o seu eu, né, ser humilde. O que é você ser humilde? Você aceitar que Deus é soberano. Então você tira todo o seu eu de lado, ouve a Deus e obedece, sem querer mudar uma vírgula daquilo que Deus falou. Então às vezes, Deus falou para eu ir pela direita, mas se eu der um passinho para a esquerda, eu não vou sair tanto da direita. Isso daí já não é obedecer. Tópico 3. Aliás, continuando aqui, ouvir e obedecer, que traz o sentido de ser obediente seguindo o conselho de. Vejamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra. Então, a gente ouviu isso daqui ontem. Não adianta a gente chegar e querer bater de frente com o prefeito, vice-prefeito, vereador, governador, diretor de escola, né? Os alunos querem bater de frente com o professor, diretor de escola, não adianta, né? O que importa, estão fazendo errado, aí eles vão acertar conta com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Se eu votei num vereador corrupto, amém, na próxima eleição eu não voto mais. Não é verdade? Me enganei, errei no meu voto. Não vou lá, mesmo para ele adiantar, né? Sei lá, brigar com ele, ele vai dizer que não fez nada daquilo, você ainda é capaz de ser processado por calúnia, né? Mas, não voto mais. Obedecer, não concordo com tal lei, agora essa lei aí da lei seca, olha que barbaridade, lei seca. Então, o motorista, a pessoa ela não pode
gerar prova contra ela mesma, né? Isso faz parte da lei. Então é por isso que ninguém é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Você não é obrigado a gerar provas que vai te incriminar. Tudo bem, até aí tranquilo. Aí quem está vendo a circunstância vai ser testemunha, né? Por exemplo, acontece um acidente, a pessoa está alcoolizada, então quem viu o acidente, quem viu a pessoa bebendo, vai ser testemunha. Hoje mudou a lei. Essas pessoas que viram não têm mais validade nenhuma. A única coisa que vai valer é o teste do bafômetro ou o exame de sangue. Ridículo. E a pessoa não é obrigada a fazer. Vocês concordam? Eu não concordo. Vai fazer o quê? Entendeu? Então a gente, infelizmente, tem que aceitar. Aceitar, mas vamos dar uma olhada quem foi que fez essa lei, quem foi que idealizou, e na próxima eleição a gente corta fora, né? Aqui, parte 3. Obediência é a marca do verdadeiro discipulado de Jesus. Você quer ter uma vida correta com Deus? Se quer ser um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de poder, vamos obedecer a Deus. Deus dá força para a gente onde não existe. Deus sustenta a gente no momento que a gente acha que tudo acabou, né? Posso falar de experiência, com certeza cada um tem a sua experiência aqui. Uma que eu conheço é do Gilson, dos outros, qualquer hora eu gostaria de sentar e conhecer também. Não é questão de saber da vida dos outros, mas para aumentar a fé. Então, a gente só sabe quando a gente obedece a Deus, quando a gente é confrontado. E quando a gente é confrontado? Porque é muito fácil você obedecer na alegria. Muito fácil, muito tranquilo, estou bem, muito fácil. Mas e naquela hora do estreito? Não blasfemar. Primeiro passo, muito difícil. Deus, por que isso? Deus, eu não merecia isso, Deus. Deus do céu, sou uma pessoa boa, Deus. Então não tenho por que isso, tenho para que isso. E ó, irmãos, eu estou vivendo isso. Falo porque eu estou vivendo. Então não tem porquê. Para quê? Deus sabe o que faz, Deus está no controle. E boa, vamos continuar a vida sabendo que Deus tem o melhor para a gente. Então o primeiro passo da obediência, né? Então a obediência, às vezes você está lá todo dia na casa de Deus, todo dia na obra de Deus, está lá falando de Deus, está lá evangelizando as pessoas, as pessoas são convertidas pelo Espírito Santo, mas você mesmo não obedece. Capa. Até eu tinha uma amiga que falava assim: nossa, você leva tanta gente na igreja, mas você mesmo, ela mesma, sabe? Fala assim, que adianta você ganhar o mundo e não ter salvação? Que adianta? Né? Para ela mesmo, Deus não está interessado. Lógico que Deus quer que a gente seja, para que nós sejamos participantes da sua boa obra. Mas não adianta a gente ser participante e ir para o inferno. Adianta? Não adianta, né? Aí aqui, provamos nosso amor por Jesus do seguinte modo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Acho que é a segunda vez que está falando aqui no estudo, né? Então seria bom a gente gravar isso na mente. Toda hora de tribulação, todo momento da nossa vida, lembrar: se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos dele, né? A Bíblia proíbe o amor apenas de lábios ou oral, que é um amor mundano, né? A gente vê tantas pessoas falando assim: eu te amo, eu te amo. A geração dos mais jovens, né? A gente vê a minha geração já era mais complicada. Falar eu te amo, meu Deus do céu. Agora dos mais novinhos é eu te amo para cima e para baixo. Mas falam eu te amo tão vazio, né? Tão vazio. E Deus não quer esse eu te amo vazio. Deus quer um eu te amo verdadeiro, né? De coração. E como que Deus mede esse amor? Através da obediência. Então tem como a gente saber se a gente está amando Deus verdadeiramente? Tem como a gente saber se Deus está aceitando o nosso amor verdadeiramente, né? Nós estamos amando Ele de coração?
Portanto, eu estou obedecendo a palavra, né? Estou obedecendo. Portanto, os legítimos seguidores de Jesus Cristo são aqueles que se submetem a seu senhorio. Vejamos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A palavra mando é uma palavra muito forte, dá uma imposição de ordem, né? Estou mandando Henrique você fazer isso, né? Mas na realidade Deus ele manda de uma forma delicada, de uma forma ao qual a gente não se sente constrangido, né? Então esse mandar de Deus é algo assim que pra gente não é pesado, não é pesado. Alguma palavra? Fala um pouquinho. Para obedecermos a Deus ou aos seus mandamentos da forma que Ele deseja, precisamos antes de tudo amá-lo. Você pode ver que pessoa, principalmente adolescente, quando gosta de um grupo musical, enche a parede, eu vi na casa de uma amiga minha, enche a parede com a foto, a cama, tudo cheio da foto daqueles, do grupo que gosta, faz uma pasta, né, e enche de foto e reportagem, sabe onde a pessoa vai, onde não vai, se está doente, se não está doente. E por que a gente não faz assim com Deus? Foto de Deus não tem jeito, né? Mas ali, a palavra, não precisa ter 10 Bíblias, tenha uma e leia, tá o suficiente, né? Então a gente peca muito nesse sentido, infelizmente, né? Do contrário, oferecemos uma obediência mecânica ou puramente religiosa, ritualística. Todo domingo vou colocar meu terno e vou na igreja, achando que o terno vai salvar, ou achando que o terno vai fazer as pessoas terem respeito por você. Não é. Você tem que vir na igreja não por um ato de obrigação, não porque todo mundo vem, né? Não porque todo domingo, tem que fazer domingo, vou na igreja. Né? Então você vem na igreja porque você sabe que aqui você vai ser alimentado pela palavra. Independente se vem com roupa nova, roupa mais usada, só não vem sem tomar banho, que daí coitado do irmão do lado, né? Aí é complicado. Isso revela que o nosso amor a Deus está absolutamente condicionado ao conhecimento que temos dele. Então, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu sei o que Ele pode fazer, mais eu vou amar, mais eu vou obedecer. Então, não tem como você depositar confiança no Gilson se você não conhece ele. Gilson, guarde R$2.000 para mim, fazendo um favor, porque eu tenho medo de gastar. Se eu não conheço ele, como que eu vou deixar para ele esses R$2.000? Ele pode pegar e assumir, não é verdade? E a mesma coisa com Deus. A partir do momento que eu não entrego a minha vida, que eu não obedeço a Deus, inconscientemente eu não confio em Deus. Às vezes você fala, eu confio, mas dá uma sondada no seu coração. E quando a gente confia na pessoa, a gente se entrega à pessoa. Se entrega sem medo de ser feliz, né? Desta forma, quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais o obedecemos, mais somos abençoados e crescemos. Pois passamos a conhecer a Deus quando abrimos o nosso coração para a sua mensagem de amor, revelada na morte remidora, redentora do seu único Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a partir do momento que Ele teve a morte de cruz, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele foi lá, nos pegou do lado, do lodo, daquela vida de pecado que a gente tinha, nos tirou e nos deu uma nova vida. Mas nós temos que aceitar essa nova vida, né? Como se fosse um presente, ó. Tá aqui, você quer? Todos os dias Deus tá, né, na nossa vida com uma caixinha de presente pra gente. A gente pega se a gente quiser. Uma experiência do novo nascimento pela fé em Jesus abre-nos a porta para um novo estilo de vida e nos permite participar da seguinte bênção: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado quer dizer, é uma pessoa assim que, eu entendo um bem-aventurado, é uma pessoa que não lhe falta nada.
nada material, nada espiritual, tem uma vida com tribulação, porque nós estamos no mundo. Jesus não mentiu que nós não seríamos confrontados, mas é uma pessoa firme, convicta, né? Então, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Cristão não é aquele que apenas frequenta uma igreja, ou até mesmo participa de alguns cultos, mas o que está comprometido com Jesus. Vejamos, disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está lá em João 8. Nosso modo de vida precisa ser marcado pela obediência à palavra de Deus, mas como vimos antes, isso depende do conhecimento que temos dela. Essa frase aqui, acho que eu vou pôr no nome da Tachô hoje à noite, pedir para o Jean pôr, porque ela é muito forte. O nosso modo de vida precisa ser marcado pela obediência da palavra de Deus. Eu só sou uma verdadeira mulher de Deus se eu obedeço a Deus, né? Mas, como vimos antes, isso depende do conhecimento que temos dela. Como que eu vou seguir aquilo que eu não conheço? Então, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu vou procurar conhecer a sua vontade e obedecer a sua vontade. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Joilson, alguma pergunta? Não? Então, amém. Aí, semana que vem, nós vamos partir para a lição número 2, como vencer a desobediência, né? Vamos deixar aí uma curiosidade no ar. Nós vimos que nós temos que obedecer, mas nós sabemos que obedecer não é fácil. Agora, como que nós vamos conseguir vencer a desobediência que está assim, grudada na gente? A gente tem um lado assim que pende para não obedecer, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele também nos ensina e nos ajuda a obedecer. Amém, irmãos? Amém? Vamos nos pôr em pé, pedir para o Gilson mais uma vez orar, para agradecer a Deus por esse momento, por essa lição, por esse aprendizado, que às vezes eu me peguei muitas vezes no começo da minha conversão, eu quero agradar a Deus, e lá de um lado para o outro, do lado para o outro, mas hoje deu para a gente ver que não é só obedecer, né, irmãos? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu e mais essas pessoas que estão comigo aqui, Senhor, por esse grande aprendizado que o Senhor proporcionou para nós agora, Senhor. Pai amado, às vezes, como a tua filha disse, Senhor, nós temos tanta preocupação em te agradar, em te adorar, Senhor, e queremos fazer sacrifícios, queremos fazer coisas insanas, Pai, queremos alcançar algo, Senhor, vindo do Senhor, e nós nos esquecemos que a tua palavra diz que primeiro temos que obedecer, Senhor, para depois sacrificar. Não seria válido nenhum sacrifício nosso, Senhor. Não seria válido nenhum esforço nosso, Pai, se estivermos fora da obediência do Senhor. Pai amado, nos ensina a cada dia, a cada domingo, Senhor, esse quesito básico e tão importante, Senhor, que é te obedecer, Pai. Obedecer ao Senhor, Pai. Aprendemos hoje, Senhor, coisas, Pai, que levaremos para o resto da nossa vida, Senhor, e que nós possamos colocar em prática, Senhor. Espírito Santo nos ensina, nos ajuda, nos leva, através dessa palavra, a obedecer mais ao Senhor, de forma consciente e inconscientemente, como foi falado aqui, Senhor. Que a nossa entrega e obediência seja maior, Pai. Que nossa entrega a Ti seja maior, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós e pelo caminho que a cada dia o Senhor explana para nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Tenha uma boa tarde, um bom dia.